fala da febre Oropouche. O Espírito Santo lidera os casos em todo o país. As grávidas se tornaram um ponto de atenção. No Espírito Santo, a Secretaria de Saúde investiga o primeiro caso de malformação de um feto por causa da doença. Vamos conferir os detalhes agora na reportagem da Késia Prado e do Bernardo Braconi. Uma pessoa morreu e mais de 3.000 capixabas tiveram diagnóstico para a febre Oropouche desde o início deste ano. Agora, a preocupação maior é com as grávidas, porque a doença pode afetar o desenvolvimento da criança. O subsecretário de Vigilância em Saúde disse que o estado investiga o primeiro caso de má formação do feto associado à Oropouche. Foi no dia 16 de novembro agora o nascimento de uma criança que aí, para entender melhor, é a microcefalia, né? Então, tem o vírus causando algum problema aí no cérebro da criança. Então, a gente tem um caso sim. Então, a gestante ela é um público prioritário também em relação aos maiores cuidados que a gente tem que ter em relação a esse vírus Oropouche. 41 grávidas de diferentes regiões do Espírito Santo estão sendo monitoradas pela Secretaria de Saúde. Estamos trabalhando com atenção primária nessas questões da consulta do pré-natal, para que ela tenha uma atenção maior nesse cuidado, nesse período, né? Os exames que o profissional vai pedir, para ir avaliando também como é que está a criança. Por quê? Se ela foi infectada no início da gestação, tem um risco maior da criança ser contaminada, né? Ser contaminada pelo vírus e nascer com a malformação congênita. As pesquisas sobre a Oropouche em mulheres grávidas ainda são muito recentes aqui no estado. Mas os primeiros resultados dos estudos já mostram que os riscos da doença para a mãe e para o bebê podem ser diferentes de acordo com o período da gestação. Essa médica infectologista explica que o risco maior é no início da gestação. Porque é nesse momento delicado que os órgãos estão se formando, que qualquer agravo pode causar algum problema. Outra coisa que pode acontecer também é a perda fetal no início da gestação, né? Como o bebezinho ainda não está formado, o risco dessa agressão causar uma perda fetal, um aborto nesse momento, ele também é muito alto. A febre Oropouche é transmitida pelo mosquito maruim, esse mosquitinho pequeno, muito comum, onde tem material orgânico em decomposição, como folhas e resto de cascas de frutas, por exemplo. A principal forma de prevenção ainda é o uso de repelente. E atenção, porque os sintomas da doença são muito parecidos com outras já conhecidas. Os sintomas principais, e eles são para todos, é febre, dor no corpo, dor de cabeça, náusea e vômito, os pacientes têm apresentado muito isso, e diarreia. Quando esse quadro aparece, e se você for levar mais para frente, for comparar, é um quadro de dengue também, né? Então, qualquer arbovirose pode dar esse tipo de sintoma. Acontece que você precisa procurar imediatamente o serviço médico para poder ter seu diagnóstico. É importantíssimo que se colete a amostra de sangue e encaminhe para o LACEN, porque se fizer outros testes, outros exames, nós não vamos conseguir visualizar, enxergar essa gestante na rede. Então, é preciso que colete a amostra para que a gente tenha condições de fazer esse monitoramento. O nosso estado vai sediar um seminário com especialistas do país inteiro aqui sobre o Oropouche. Por isso a gente vai falar ao vivo agora com o Paulo Ricardo Sobral, que tem os detalhes pra gente. Não é isso, Paulo? Isso, Fabíola, diante da situação preocupante que o Espírito Santo está vivendo com a febre Oropouche, é o terceiro estado com maior número de registros no Brasil. Representantes do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, das secretarias municipais e cientistas brasileiros que estudam a doença estarão reunidos em Vitória na segunda e na terça-feira para passar informações sobre a febre Oropouche, como ela deve ser evitada e o que dizem os estudos mais recentes sobre o que tem se descoberto em relação às mortes e também sobre esses riscos na gravidez que a gente viu agora. Eu conversei hoje cedo com a secretária de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Etel Maciel, sobre esse assunto e a gente acompanha agora. Nós estamos vendo aqui um aumento maior do que outros locais do Brasil. Ainda não sabemos exatamente por que, se o vírus fez mutações aqui no estado, por isso a gente vai fazer esse seminário na segunda e terça com especialistas para poder entender melhor esse inseto, né, que nós falamos. Ele
ele é muito pequenininho, então o inseticida que nós usamos, por exemplo, para o Aedes, não funciona para esse maruim. Então a gente não tem estratégias boas, não existe no mundo para prevenção especificamente contra esse mosquito. Nesse seminário também a gente está convidando a Embrapa, que tem vários estudos especificamente com mosquito, para a gente poder também entender o que a gente pode fazer, ampliar. A TV Gazeta estará participando deste seminário para trazer a cobertura completa, as informações, tudo que está sendo discutido com relação a essa doença que ainda é nova, mas já está trazendo muita preocupação para o Espírito Santo. A gente reforça, né, Fabiola, que são doenças, é mais uma doença causada pelo mosquito, mas é um mosquito diferente daquele que causa a zika, a chikungunya, a dengue. É um mosquito maruim, um mosquito menorzinho, como a Etel falou, muito mais difícil de se controlar, justamente por causa desse tamanho. O desafio é muito maior com esse maruim, né, Paulo Ricardo Sobral? Mas tem